Bora, fiel, se liga nesse vídeo inacreditável de dentro do Corinthians. O Neto aí recebeu um vídeo, uma feijoada do almoço aí com a oposição, os políticos lá no Corinthians, esses caras que tanto destroem o clube, fazendo um almoço entre eles. O Neto falou tudo, representou o corintiano. Se liga só no que ele falou, deixa o seu like, comenta aí após o vídeo também o que você achou dessa situação. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, trouxe mais enrolações, bora pro vídeo. É o seguinte, ó, eu vi, tá rodando um vídeo aí, né, em relação aí os caras do Corinthians. É uma vergonha. Todo mundo pode jantar junto, pode ir na zona junto, pode ir na igreja junto, pode ir no templo junto, pode ir aonde quiser, tá tudo certo. Só o que eles fizeram pro Corinthians nesse tempo todo de oposição, não existe, gente, não existe oposição, não existe situação no Corinthians. Existem as pessoas que fazem o mal pro Corinthians. Muita gente fica brava comigo, tem um moleque aí que ele recorta tudo, que eu meto o pau no Corinthians, e ele, o Neto, eu não trabalho pro Corinthians, irmão, eu não trabalho pro Palmeiras, eu não trabalho pro Santos, eu não trabalho pra CBF, eu trabalho pra Band, sacou? Eu não trabalho pro presidente do Corinthians, pro time do Corinthians, eu torço pro Palmeiras perder hoje. De tanto corintiano que eu sou, eu torço pro Palmeiras perder. E se o Palmeiras ganhar, o problema do Palmeiras não é meu. Agora aí os caras, todos eles, tomando vinho, como se nada tivesse acontecido. Todos eles comendo o seu camarão, num restaurante maravilhoso, ou numa casa, numa chácara, numa janta, né? Ou num sítio, em qualquer lugar. E o Corinthians sempre lá embaixo. Sempre. E todos eles juntos. Entre eles, é igual político. A Band é ao concurso em relação a ter o debate. Aí o cara chega pro outro, o prefeito, você é vagabundo, ladrão. Aí à tarde ele janta junto. Aí o governador, você é ladrão, vagabundo, você é vergonha. Aí à noite eles estão junto com a família, tudo reunido, os parceiros, os amigos. Presidente, a mesma coisa. É só ver aí. Aí o povo que perde. E é o povo sempre. E aí o Corinthians, como o meu Guarani, que está aqui o André Ponciano, que é um bugrino maravilhoso, né, com o Matheus, né? Olha o Guarani do jeito que está aí, olha a Ponte Preta do jeito que está, a União São João do jeito que está, o Rio Branco do jeito que está. Dá uma olhada quando os clubes fiscais, olha o que aconteceu com o Avaí, com o Figueirense. Dá uma olhada o que os caras fizeram. Aí eles se reúnem do jeito que eles são a verdadeira a alma corintiana, eles são os verdadeiros administradores de dinheiro, eles são os verdadeiros administradores de como contrata o treinador, todos eles, sem exceção, a não ser o senhor Vicente Matheus, que foi o único para mim, da história do Corinthians, o único que pensou no Corinthians. Muitas vezes ele não deixava a gente tomar café, não podia fazer as coisas, a água não sei o quê, porque ele pensava no... Os outros estão aí. Aí agora o Andrés é o cara que está podendo... Por quê? Porque ele tem 40 conselheiros do lado dele, aí vem o cara da chapa tal, tem mais 40, aí tem o outro fica mais 30, aí junta todos eles, aí eles ganham. Aí um fica devendo pro outro. Então, ó, pra você vai ser o departamento amador. Estraçalhe o departamento amador. Arregaça o departamento amador. Quebra ele. Quebra. Contrata 80 caras, 50 caras. Contrata um monte de gente, faz um monte de coisa. Arregaça, que ninguém vai estar vendo. Aí ele dá pro profissional, pro diretor, o vice-presidente, ele é o diretor. Você faz a negociação, você faz lá com a Nike, com a Adidas, você faz com a Topper. Você toma conta do estádio, você toma conta dos camarotes, você toma conta do estacionamento e arrebenta o Corinthians. Olha onde está o Palmeiras. 3 gestões, os 3 presidentes do Palmeiras, 2 presidentes e uma presidenta, 3 monstruosos. Aonde está o Palmeiras? No Mundial. E nós, Corinthians, ai meu Deus, tem que torcer hoje para ele cair. Você, São Paulino. Tô torcendo também. Estamos torcendo por quê? Porque os caras que administram os nossos clubes, ou os times que a gente ama, os caras fizeram o quê para nós? Agora tem o jogo aí do Corinthians, do Libertadores aí, né? Mas 2012. Nós estamos em 2025. São 13 anos sem disputar uma Libertadores, sem buscar. Olha o Palmeiras.
Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, campeão da Recopa, brasileiro. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Está entre os 8 melhores clubes do mundo. Vendeu o Estevão por 300, vendeu o Henrique por 300, vendeu o fulano por 500, e vendeu o Vitor Reis por 400, e vendeu não sei o quê. Aí o Corinthians trouxe o Igor Coronado, pagou 2 milhões e meio, 2 milhões para ele por mês, o cara que fez a negociação, que é o financeiro, que é o seu presidente. Ah, uma teta, né? Você dá 2 milhões pro Igor Coronado, ele já acertou com o time da Arábia, aí você fez o negócio para 18 vezes, não vai pagar as 18 vezes. Não. Aí você pega o Memphis, mora numa suíte presidencial, 9 mil reais por dia, no mês, dá 274 mil, me quebra. Aí eu contrato o Ramiro, não deve nada, aí olha quando chega, não, mas tem 42 milhões para pagar aqui. Aí você pega o Rojas, eu contrato o Rojas e não sei o quê, eu devo 40 milhões, aí eu faço acerto com ele, 6 parcelas de 1 milhão, na primeira parcela eu não pago, eu perco. Aí eu contrato um jogador que é o Léo Príncipe, que era para vir para fazer teste, pau caramba, ele fica 5 anos. Aí eu contrato o Jusilei, que era do J. Manucelli, que não era meu, tinha 50% só. Aí, pai, eu vendo ele, aí eu fico com o outro 50%, aí eu tomo um processo de 33 milhões. Cara, como é que um clube desse como consegue sobreviver? Só consegue sobreviver pelo torcedor, que, por sinal, muito pouco que arrecadou 40 milhões. Eu vi no Catar, como é que chama? Eu esqueço o nome dele. Cacá Catalão, esse menino forte aí, que ele fala as verdades aí. Ele não gosta de mim, mas tá tudo certo. Ô, meu irmão, ele falou só 160 mil pessoas depositaram. É uma vergonha. É uma vergonha, mas o torcedor quis fazer isso. Não foi o clube. Quando que o Andrés foi e pagou 1 centavo da Neoquímica Arena? Só com papel. O papel ele... Com papel. Aí a Nike, por exemplo, renovou agora até 2030. Pô, por que não ficou só 4 anos, sabendo que a Adidas... Sempre 4. Né? Fica 4 anos só. Não, aí renova mais 10 anos. Aí você tem um parceiro que poderia... Não. Aí o estacionamento não é do Corinthians, aí o camarote não é do Corinthians, aí o Augusto chega, 1 ano ele tem impeachment. Vocês acham que o Corinthians sobrevive? Aí vem essa vergonha dos caras estando junto, né? De uma maneira feia. E tá aí, ó. E vocês conselheiros aí, vocês sócios que vão votar no dia 9, é vocês que vão decidir. Vocês querem esses caras de novo? Essas pessoas que vocês querem que dirigem o Corinthians? Os conselheiros do Corinthians que vão votar, vamos supor, por exemplo, que o Augusto Melo, o associado, vota no impeachment dele. Tá, aí o Osmar Stabile vai ter 300 conselheiros que vai votar para quem vai ficar até o final do mandato. Sabe quem que vai comandar? Ele. O Andrés. Com a ajuda dele. Com o aval dele. Com a ajuda dele que sumiu. Sumiu. E dele também. O Mário Gobi eu gosto, cara. Mário Gobi eu gosto. Mário Gobi foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, é um cara honesto. Esse aqui é honesto. É uma pessoa honesta, pessoa digna. Eu gosto do Mário Gobi. Tem muita gente que não gosta, eu gosto. Eu acho que esse cara aqui foi o único dessa geração, desses caras aqui, que fez bem pro Corinthians. Campeão do mundo e campeão da Libertadores é o Mário Gobi. Entendeu? Só uma opinião minha. Aí, qual é a visão que a gente tem em relação a isso? Então, é isso que eu queria falar desses caras. Mostra eles aí na feijoada. Mostra eles na feijoada. Tá eles aí, ó. Pode estar na feijoada? Todos eles podem. Faz parte, mas eles estão todos juntos, que é oposição, situação, quem vai ser presidente. O Osmar Stabile tá aí, o Andrés tá aí. Desculpa, o Andrés não tá aí. Né? Mas tem uma outra que tá, o Andrés. O Claudinei Alves tá aí, tá todo mundo junto. Então, gente, vocês não sabem o que significa isso. Sabe? Então, é isso aí. Vamos lá.
voltando agora pro Corinthians, vamos falar de clube grande, né? Já que ele acha que o Fluminense não é grande, vamos falar de clube grande, então, que é o Corinthians. O Corinthians agora aí com o Dorival Júnior, esse tempo que teve pra treinar, Rosinei, Memphis, Yuri Alberto, Garro, a saída do Igor Coronado, aí o Carrilho, qual a ideia do Corinthians? Agora, meu querido Rosinei, monstro sagrado, ídolo do Corinthians e campeão brasileiro também. Craque, todo mundo espera que agora o Corinthians possa dar resultado, né? Teve tempo suficiente para treinar, para descansar. Então, assim, acho que o Dorival agora, nesse período que ele teve de treinamento, conseguiu dar um ajuste nessa equipe que vinha sofrendo muito, né? Ele não tomou tantos gols, né, nesses últimos jogos que ele fez no Campeonato Brasileiro, mas o time também não produziu nada ofensivamente. Lógico que a ausência do Garro, isso faz muita diferença. Com a ausência do Yuri Alberto também. Agora ele tem os três, estão trabalhando, lógico, o Yuri Alberto ainda não, mas o Memphis e Garro já está presente. Então ele já consegue ter um time mais qualificado para poder trabalhar já no Campeonato Brasileiro. Uma coisa que não tinha o Corinthians era 3 volantes ou 2 volantes com muita qualidade, como o Ranieri, como o Carrilho, e você tem o José Martínez também, Souza. Craque, ele tem um time titular, ele não tem que inventar. Bom demais o time do Corinthians, velho. Tem que estar inventando, tem que botar os melhores para jogar, dar consistência ao time. Agora não dá para ficar inventando, tirando os principais jogadores ou mudando algumas coisas. O que todo treinador que trabalha no Brasil reclama é calendário. Tá, o calendário aí ficou. Os caras tiveram 30 dias aí de folga. 30 dias aí, espero que ele não ficou O cara 30 dias. reclama que tá cansado e ficaram 15 dias só na cachaça aí de moleza. Ah, não é todo mundo que fica na cachaça, pô. Os caras tomando só suco? Até o jogador de hoje é Gatorade, é suco. Será? Danone. O torcedor corintiano espera que ele não ficou esses 30 dias aí só assistindo. Vai chegar a contra o Copa do Bragantino, Mundo. ele vai colocar Não, o time aí vai estar misto. cansado, aí vai estar cansado. O que é? Não, aí não dá. Pera, aí você quer demais. Você quer com esses dias parados, os caras ficaram fora, não treinaram. Na Disney. Mas eles não vão estar bem fisicamente. Aí vai ter que precisar. Vai precisar dos dias. Mais uns 15 dias. Vai ser Os ritmo. caras Olha, ficam o Dorival Júnior, com esse time que ele tem, ainda bem que você vai lá para Aparecida, faça alguma coisa, porque se Vou amanhã. Se depender... E olha, eu estou preocupado porque o Corinthians tem 3 ou 4 jogadores que terão seus contratos acabados no final do Mas ano. os caras estão fazendo feijoada, lá Olha, tá tudo que é certo, Maravilha. Ah, mas aí tem esse Angeleri, monstro. Aí tem Não, mas ele é bom mesmo. Gênio. Bidu. Tem o Bidu, é outro fantástico. O Gustavo Henrique, não sabe o que se vai dar. E tem mais um, são 4. Que Choca, agora... Pedro Choca. Hã? Pedro Choca. Não, esse aí agora parece estar tentando voltar. Mas esses 4 jogadores, tomara a Deus que o Corinthians tenha dinheiro suficiente para renovar, para que eles sejam Mas tem emprestados. alguém que- Não, para que eles sejam emprestados. O Gilene é bom jogador, o Gustavo Henrique é bom jogador. Bom, é que nem você ter um carro 3.8, você me dá um carro 1.7, eu vou achar que tá bom. Mas não tá bom. Mas pelo menos eu tô de Mas carro, leva né? para algum lugar, você vai. Vai, mas vou chegar atrasado. Tá bom. Não, Maravilha, esse você time tá não muito dá. crítico, velho. Não, esse time do Dorival Júnior aí que ele tem, eu vejo o discurso dele, é paizão, mas olha, Dorival, você vai sofrer, viu? Então vamos lá. O Corinthians fez uma proposta ao Sporting de Portugal proporcional a 7 milhões de euros. O que isso quer dizer? A fonte me disse, eu já adiantei ontem com exclusividade, que o Sporting recusou 50% dos direitos econômicos, né, uma proposta que o Corinthians enviou, uma proposta de 3 milhões e meio de euros por 50%, né, dos direitos econômicos do Biel, tá? Aí uma fonte me disse que o Corinthians tinha oferecido, né, um valor abaixo dos 7 milhões de euros, que é verdade. Ofereceu um valor abaixo dos 7 milhões de euros. Só que hoje eu avancei na informação, porque todo dia eu avanço, eu trabalho, tá? Fico todo dia no telefone buscando informação, conversando com várias fontes. E hoje uma fonte me revelou isso. Nós andamos. A informação de hoje aqui no canal Café do Setorista não é a mesma de ontem, tá? Hoje nós andamos, evoluímos. Hoje, nós que ontem trazíamos que o Corinthians não havia feito a proposta de 7 milhões de euros, hoje, na verdade, o Corinthians fez a proposta. Só não está oferecendo 7 milhões de euros, né, pro esporte, mas é proporcional a 7 milhões de euros. Por quê? O esporte pediu 7 milhões de euros pelo Biel, por 100% dos direitos econômicos do Biel. O Corinthians foi lá e ofereceu 3 milhões e meio por 50%, que é proporcional. Aí o Corinthians enviou outras propostas, né? Outras propostas, só que não era por 100%. O Corinthians não enviou 5 ou 6 milhões de euros por 100% do Biel. O Corinthians enviou esse valor proporcional aos 7 milhões de euros, que era o 100% do jogador. Então aí o seu Jorge nos ajudou
né? O Coringão News até falou, seu Jorge é o cara, porque, né, eu deveria ter feito essa conta antes de entrar no ar, mas eu não sou assim, entendeu? Eu conto com vocês também. E aí o seu Jorge mandou pra gente, ó, se o Corinthians fez uma proposta para comprar 70% dos direitos econômicos do Biel, o Corinthians ofereceu 4 milhões e 900. Eu acredito muito que o Corinthians deva ter enviado essa proposta, tá? Muito, muito. E aí ficaria com 70% e o Sport com 30%. Pode ser que o Corinthians também tenha feito uma proposta de 5 bilhões e 600 mil euros, tá? Por 80% dos direitos econômicos do Biel. Ou uma proposta de 6 milhões e 300 por 90% dos direitos econômicos do Biel. Então, assim, as pessoas no Corinthians também não são obrigadas a revelar tudo, né? E a gente também não é obrigado a descobrir tudo. Eu poderia, vou guardar, quando tiver a informação redondinha, eu passo para vocês. Para quê? Eu faço um programa diário, né? Então, eu faço 2 programas diários ao vivo. Então, eu tenho que ir atualizando vocês passo a passo. Né? Às vezes você assiste canal aí que cobre crimes, essas coisas, os caras ficam passo a passo. Hoje descobriu que o sapato do cara estava lá no buraco, que não sei o quê. Aí, cada dia é um avanço a mais. É o que eu faço aqui no canal Café do Setorista. Estou trazendo para vocês um avanço a mais na história, tá? Então, o Corinthians está, de forma proporcional, o Corinthians está oferecendo aí, está querendo pagar 7 milhões de euros. De forma proporcional, tá? Se os caras pesassem muito, até dezembro. Falando, nós queremos o Biel por empréstimo até dezembro, e no final do empréstimo, a gente escolhe uma dessas opções aqui, ó, de compra. Vocês topam? E pagam um valor pelo empréstimo, porque na vida nada de graça também, entendeu? Paga uma merreca pelo empréstimo também. Paga uma merreca pelo empréstimo, paga o salário do jogador, e no final, em dezembro, fica estipulado isso aqui num contrato de compra. Eu acho que seria o ideal pra gente ver o Biel, entendeu? Porque também a gente tá detonando o Biel, mas pode quebrar a cara, né? Tem jogador que acaba deslanchando, acaba dando certo, entendeu? Tem coisas que acontecem. Eu não sei se tem algum jogador que deu errado num monte de lugar e deu certo no Corinthians. Tô tentando lembrar aqui. Vai. Pega aí um time campeão de 2012. Algum jogador ali deu errado num monte de time e deu certo no Corinthians? O Fábio Santos. O Fábio Santos foi pro Santos, não se firmou. Ele foi pro Grêmio antes do Corinthians? Foi, se eu não me engano. Também lá não se firmou. O Alessandro não deu certo no Flamengo e não deu certo no Santos. Mas deu certo no Corinthians. Correto? Entendeu? Às vezes, o Cássio veio aparecer no Corinthians, né? O Jadson, mas o Jadson tinha ido bem lá no Shakhtar, né? Mas não tinha ido bem no São Paulo, entendeu? Então, assim, às vezes tem jogador que não dá certo num monte de lugar e acaba dando certo, acontece, entendeu? Acho que o Cleison não é o caso, né? O Cleison era uma revelação que o Corinthians contratou e muita gente queria, que era do Ituano, eu lembro bem, né? O Jorge Henrique também não é o caso, porque o Jorge Henrique estava bem no Botafogo, entendeu? O Jorge Henrique estava muito bem no Botafogo, o Jorge Henrique. Até enfrentou a gente numa semifinal de Copa do Brasil, se eu não me engano. Ele estava bem lá, o Edson também. Então, assim, tem outros jogadores. Às vezes o exemplo bom, Jadson, exemplo bom foi o que eu dei a Alessandro e Fábio Santos, que não tinham dado certo em outros clubes, tá? E acabou dando certo no Corinthians. Agora a questão então assim, a gente tá criticando o Biel, cara, o cara pode talvez dar certo, entendeu? E aí vai vir um monte de oportunista me atacar, mas eu vou fazer essa ressalva exatamente para me proteger, entendeu? O cara fala, tá vendo, você ficou detonando aí quando você queria contratar o Biel. Eu nem tô detonando tanto, tem gente detonando muito mais, tá? Só que assim, nas condições do Corinthians hoje, tá? Nas condições do Corinthians, esses valores aqui, da próxima vez, viu, seu Jorge, você coloca aqui que é euro, tá? Entendeu? Tô brincando com o seu Jorge. Esses valores aqui são em euros. Eu acho que o Corinthians hoje não deveria estar fazendo contratações desse tamanho, tá? Só que vamos falar a verdade. Por 5 milhões de euros hoje, você não contrata quase ninguém, entendeu? Você não contrata quase ninguém. Esse é o problema, tá? É o mercado. Um jogador de ponta, de beirada de campo, cara, você não... É difícil, velho. Esses jogadores são caros, entendeu? Esses jogadores são caros de beirada de campo, tá? Então, eu acho que a gente deveria ir no empréstimo, né? Igual o Nazaré citou aí o Mantuan. Tu me respondeu, Nazaré, por onde você andava? Entendeu? Canalha. Eu não vi aí. Enfim, eu acho que a gente deveria pensar em outros, tá? Eu não, ainda, mesmo descobrindo aí a maneira, né, que o Corinthians está tentando o Biel, gente, deixa o like aqui, tá? Muito obrigado pela audiência é muito boa. Viu? O Carlos Vinícius, ele foi oferecido ao Corinthians pelo valor de mais de 1 milhão por mês, tá?
Mais de 1 milhão por mês. Aí eu fico devendo para vocês se é 1,5 milhão, se é 1,9 milhão, se é 1,7 milhão, 1,2 milhão, mas é o suficiente para eu dizer para vocês que eu não contrataria, tá? Eu não contrataria. É assim, o Carlos Vinícius é um caso mais sério que o do Biel. Eu vou explicar por quê. O Yuri tinha tudo para sair na janela, mas talvez fique porque sofreu uma lesão grave. A lesão atrapalhou o Yuri na janela de transferências no meio do ano. Pode ser até que saia, mas hoje já não é mais certeza, tá? Então, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Vocês estão muito focados no Biel. O Carlos Vinícius é muito pior. Porque o Biel, pelo menos, vem pra jogar em uma posição que a gente não tem ninguém. A gente tá jogando com o Bidon aberto na esquerda. O Coronado morto na esquerda tava jogando ali. Tudo jogador que não rendeu. O Biel ainda a gente precisa. Pode dar um cortinho pra cá, um cortinho pra lá, não sei. Agora, pra que você vai gastar mais de 1 milhão por mês com um centroavante? Gente, acordem. O caso Carlos Vinícius é pior do que o caso Biel, tá? É pior. É pior. O cara chegar e pedir 1 milhão, meu irmão, não importa se o Corinthians não vai estar pagando nada por ele, direitos econômicos, não importa. Você não pode pagar mais de 1 milhão para um cara que vai ser reserva do Yuri. O Corinthians em 98 não, o Luizão não tinha chegado. O Corinthians tinha em 99 o Luizão. O Corinthians não tinha no banco um jogador de 1 milhão pro Luizão. O Corinthians não tinha o Viola no banco do Luizão. O Corinthians tinha o Fernando Baiano, jogador da base. Entendeu? Então, meu irmão, cara, eu tô me segurando aqui pra não rasgar o verbo. Você não chega, a gente errou. A gente contratou reserva do Garro pra ganhar 2 milhões de reais por mês. Agora nós vamos economizar 2 milhões com o Garro, com o Coronado, e vamos gastar isso no Carlos Vinícius? Não, é sério. Um jogador de 30 anos que nunca deu certo em lugar nenhum, pra ser reserva do Yuri. Pô, se você não tivesse o Yuri Alberto, que são 2 milhões e 200 por mês, beleza, traz o Carlos Vinícius de aposta, assina um contrato de produtividade, ou então paga aí um salário pra ele jogar até o final do ano, assina um contrato aí de 1 ano e meio, não sei. Cara, mas você tem o Yuri. Cara, gente, acorda, corintiano, acorda. O caso Carlos Vinícius é pior do que o do Biel, na minha opinião. Porque não tá falando de um valor cheio, 5 milhões de euros, 4 milhões de euros, né? 7 milhões de euros. Mas coloca, vamos supor que seja 1,5 milhão. Pô, velho, 10 meses já são, né? Não precisa ter um gênio da matemática, né? Quanto é que dá, hein? Quanto que dá? Pô, velho, é incrível, velho, é incrível. Estamos falando de 15 milhões. Se você fizer aí um contrato de 2 anos, pô, velho. Cara, é inacreditável, mano. Que nem o Neto falou. Vocês acham que existe oposição, cara? Esses caras são tudo farinha do mesmo saco. Esses caras, mano, eles querem destruir o Corinthians a todo custo, cara. Para eles estão um pouco se lixando pro futebol. Se o Corinthians tá bem, se o Corinthians tá mal. Os caras só querem fazer a boquinha dele dentro do clube ali, cara. Mamar na teta do clube. Esses caras não são corintianos, cara. Na moral, cara. O único jeito é SAF. Satazani, mano, André Sanches. E tem esses tabs ali que tá de. Cara, tá provisório como presidente aí, tava nesse almoço, nessa feijoada aí. Os caras são bons de vagabundo, mano. Esses caras têm que sair do Corinthians. Na moral, cara, não dá, desse jeito não dá. Olha o naipe dos caras que a gente tem dentro do Corinthians comandando essa equipe, cara. Pô, é inacreditável. Então o único jeito, às vezes, é virar SAF mesmo. Separa o futebol da política ali, deixa esses caras se matarem na política ali e deixa o futebol separado na mão de alguém competente aí, né? Então, cara complicado, desanima demais, mano. Nosso rival disputando Mundial, títulos todo momento, e a gente aqui desse jeito, nessa crise aí que parece que não acaba nunca essa crise, cara. Então, na moral. E com relação ao Carlos Vinícius, ele tem 30 anos já rodou Benfica, já rodou Fenerbahçe, já rodou o Fulham, outras equipes. Parece que ele foi da base aí do Santos, foi pro Palmeiras, mas no Palmeiras eu acho que nem chegou a jogar, não sei, não lembro dele não. Mas, cara, pagar 1 milhão e. Deve ser 1,5 milhão que ele tá pedindo, cara. Menos que isso não é. Deve ser 1,5 milhão pra fechar com o Corinthians. Então, cara, um jogador de 30 anos. Cara, não sei, hein? Eu acho que vai ser uma burrada, hein? Fechar com esse cara aí. E Biel, se for nessas condições que o Samir falou, de pagar por porcentagem, mas o Sport não é bobo, não, mano. Tô achando que os caras é trouxa lá. Os caras vão dificultar ao máximo pra negociar o jogador. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.